civilizações, civilizações do espaço que estão no planeta Terra. Uma pesquisa científica, através da leitura da revista OVNI, documento número 5, página 616, ficamos cientes do episódio ufológico ocorrido na fazenda do Sobrado, Beapendi, Minas Gerais. O artigo reproduz com sinceridade e fidelidade o espírito do pesquisador Birajara e os problemas por ele encontrados. O problema extraterrestre deveria ser de interesse global, assim as equipes deveriam estar sempre interligadas, de modo a formarem apenas uma única equipe, embora de resultados diferentes nas suas pesquisas. Infelizmente, o que existe até agora entre as equipes é segredo, cerceamento material no intercâmbio, etc. Acresce que como se a omissão não bastasse, os políticos, sob desculpas infantis, omitem ou modificam trechos importantes de relatos, quando não o sonegam por inteiro. Opinamos ser benéfico o intercâmbio de material, porque acreditamos que diferentes pesquisadores podem acrescentar ideias variadas sobre o mesmo assunto. Com isso, o resultado final de uma determinada pesquisa tende a ser fertilizado pela diversificação. O caso de Arlindo apresenta grande interesse por se tratar de um contato amigável, embora forçado com os extraterrestres demais, porque através das várias fotografias atesta a descida de diferentes sondas espaciais. É por essa razão que iniciamos a série de apresentação das figuras com a ampliação da foto do terceiro objeto, batido por Arlindo. Ao lado expomos o desenho do quarto objeto, também feito por Arlindo. Colocamos ainda o retrato falado, executado por Vilma Romito. A fim de colher mais dados sobre o caso, pusemos em campo. Tivemos um bom acolhimento por parte da família de testemunha, uma grande ajuda nas nossas pesquisas. Tivemos também a oportunidade de ver os negativos e admirar as ampliações aqui reproduzidas como contribuição maior. Descobrimos um magnetismo bastante aumentado na extremidade do cano da espingarda com a qual Arlindo, a tiracola, havia entrado na nave extraterrestre. Este último dado representa um valioso indício, já que se diz que os extraterrestres conseguem vencer as enormes distâncias interplanetárias e interestelares por meio da atração dos seus potentes eletroímãs. Observe-se, leia-se George Adams, Inside the Spaceships, e livro de Arthur Berletti, os discos voadores da ufologia à realidade. Observação número 2. No caso de Arlindo, os eletroímãs talvez estivessem localizados na cúpula da sala circular, no esporão, daí ter afetado mais a parte superior da espingarda da boca. As nossas entrevistas locais positivaram o resultado da pesquisa vaginense. Sendo assim, estendemos as nossas felicitações e remetemos ao presidente do Centro Vaginense de Pesquisa, o senhor Birajara Francisco Rodrigues, uma carta na qual publicamos o seguinte pequeno trecho. Desta maneira foram observadas as pesquisas de os 3 principais cardeais. Foi feita uma pesquisa científica. Foram publicados todos os dados, o que possibilitou a outra equipe um reexame do caso, quando foram confirmados totalmente o resultado da primeira pesquisa. A pesquisa feita em lotes, sendo nisso acompanhada e ajudada pela testemunha fazendeiro, foi feita larga difusão dos resultados da pesquisa, sem que tal resultado fosse omitido, truncado, modificado e sem tirar proveito
material desta pesquisa, o que teria dificultado a difusão às classes economicamente mais fracas, mas assim mesmo interessadas em informar-se acerca dos contatos entre testemunhas terrestres e civilizações extraterrestres. A publicação das pesquisas ufológicas deveriam sempre ser feita de forma como a revista OVNI documenta apresentou tal pesquisa, e é de prazer que registramos a primazia neste caso. Para os ufólogos que não tiveram a oportunidade de tomar conhecimento deste feito, em nossos boletins anteriores, vamos transcrever justamente 4 relatos referentes à incursão de sondas espaciais em nosso país. Sob o título Cilindro Interplanetário de Cancún, em 1º de maio de 1969, foi descrito que um pequeno, mas pesadíssimo cilindro, aparentemente metálico, foi encontrado de madrugada na soleira de uma casa. Cada base do cilindro tinha um amostrador com 5 divisões. Na noite seguinte, uma luz fortíssima que irradiava supostamente do cilindro esquentou a casa. A construção simples e sem fogo, o que obrigou a família que lá residia a abandoná-la por momentos. Tal cilindro levantou voo sob forte estrondo e posteriormente verificou-se que o telhado ficou perfurado em local correspondente acima daquele em que o cilindro havia sido guardado. No boletim 2627 foi registrado que um artefato luminoso fusiforme de 40 a 50 centímetros de comprimento entrou pela janela de um apartamento no 5º andar, na Urca, Rio de Janeiro. Passou de uma sala onde havia uma pessoa na frente para outra, onde uma outra senhora estava telefonando, que assustada desligou o telefone. Com isso, a interlocutora tomou conhecimento que algo estranho acontecera, vindo a saber dos fatos mais tarde. Na sequência dos fatos, ouviu-se um clique, o artefato retrocedeu para desaparecer em seguida. Nessa movimentação de 5 segundos, o artefato percorreu uns 17 metros do apartamento, tendo sido visto por uma terceira pessoa. Foi observado que uma lâmpada de 40 volts, 40 velas, 110 volts que estava acesa ficou queimada. E ainda foi observado que, embora a lâmpada fosse fosca, parte dela se tornou transparente numa extensão de 4 por 10 milímetros. Nas semanas que seguiram, o bulbo da lâmpada partiu espontaneamente, e nos meses e anos que seguiram, o vidro foi esfacelando lento e espontaneamente. O terceiro caso se refere também a um objeto voador que visitou um apartamento no Largo do Machado, Rio de Janeiro. Parecia um pequeno avião de 40 centímetros de comprimento que deixava cair uma faísca e escapar fumaça de seu corpo. Foi visto por uma senhora e 2 menores. Entrou pela janela e rapidamente voltou, quando um dos menores começou a persegui-lo, querendo segurá-lo. Então fumaça e faísca desapareceram sem deixar vestígios no apartamento. No boletim 4850 foi publicado o relato do ufólogo Jader Pereira de Porto Alegre acerca do aparecimento de uma sonda em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Tal sonda de 7 metros de comprimento luminoso com asas de ponta e vertical parecia uma gigantesca seta dirigida obliquamente para frente, de encontro ao solo. Movia-se a uma altura de 50 centímetros do solo, como se farejasse alguma coisa. Na ocasião, foram interrogados cerca de 50 testemunhas, entre elas Orestes Duarte Vaqueiro, que, galopando em busca do objeto, pretendia laçá-lo. A Sociedade Brasileira de Estiladores investigou a ocorrência e entrevistou o padre Humberto Flores da Cunha, que pôde observar a sonda de perto quando cruzou a rua, na frente ao carro que dirigia na ocasião. Pela semelhança com a sonda número 2, transcrevemos um artigo de Desmond Leslie, publicado na revista Flying Saucer Review, Microdiscos voadores teleguiados. Numa fazenda da Irlanda, um casal notou um objeto que descia rapidamente a uma distância de 250 jardas, mais ou menos 220 metros, e que passou em seguida à margem de um riacho junto a uma cerca, em pequeno local seco, no meio de um terreno lamacento. Eram 12 horas de um dia muito chuvoso. O fazendeiro dirigiu-se ao local onde desceram o objeto e conseguiu dele se aproximar. Assim o descreveu 3 pés e 6 polegadas, 1 metro do seu eixo maior e 2 pés, 60 centímetros do menor, cor vermelha e aparentemente como se fora de borracha. Um pequeno botão vermelho nas partes superiores e inferior dava a impressão da boca de um saco quando amarrado. Quando o franzido assim formado era regular, mas o franizo assim formado era regular.
4 listas estreitas, regulares e de cor que variavam gradativamente do vermelho ao branco, contornavam a parte central do objeto. O fazendeiro segurou sem dificuldade, mas ele logo escapou de sua mão e a parte superior começou a rodopiar ora num, ora no outro sentido, o que o levou a pensar em alguma corda se havia desconcertado do seu interior. Parou em seguida ao contato. Pareceu ao observador que o objeto era feito de lona, exteriormente de borracha. No interior, pensou em segurá-lo novamente e levá-lo para casa como lembrança, transpondo a ser, conseguindo retê-lo mais uma vez. Para seu espanto, entretanto, o objeto escapou de novo e subiu tão rapidamente que em poucos segundos desapareceu entre as pesadas nuvens daquele dia chuvoso. É de observar-se que, apesar da chuva contínua, o objeto permaneceu sempre seco e não havia possibilidade de se tratar de balão comum e nem de qualquer tipo de novo lançamento pelo Ministério do Ar, pois que não há notícia de nenhum aparelho com aquelas características. Avistamento de discos voadores por Arlindo e seus familiares. Arlindo contava 32 anos, seu pai ainda era vivo. Uma tarde saiu a cavalo em direção à povoação do Arraial, em cujo percurso levou aproximadamente 20 minutos. Quando Arlindo estava de volta lá pelas 21 horas, notou que seu cavalo parecia assustar-se com alguma coisa e então verificou que no chão ao redor de seu cavalo havia um ciclo de luz e o acompanhava em sua caminhada. Arlindo seguiu fazendo as suas observações, olhou para cima e constatou que aquela iluminação provinha de um foco de luz. Esse foco estava a uns 50 metros acima de sua cabeça. Ele não conseguiu visualizar nenhuma forma que estivesse ligada ao foco da luz. Isso, talvez por achar-se ofuscado pela luz, assim não pôde acomodar a vista à noite escura. O foco da luz seguiu Arlindo durante toda a sua caminhada, fazendo uma espécie de brincadeira, um jogo de esconde-esconde. Aparecia e desaparecia, reaparecia atrás dos picos dos morros, de meio quilômetro a 2 quilômetros de distância, isso numa velocidade meteórica. Passados os momentos da brincadeira, o foco veio novamente fixar-se a uns 50 metros acima da cabeça de Arlindo, iluminando todo ao redor. Nessa ocasião, o cavalo ficou deveras assustado. Arlindo seguiu sua caminhada, o foco também. Quando ela chegou à casa da fazenda, chamou pelo pai. Esse, junto com Arlindo e com sua esposa madrasta de Arlindo, observou o mesmo fenômeno. Nessa ocasião, o foco fez aquele mesmo joguinho que antes fizeram com Arlindo. Ora corria até os vertentes dos morros de 2 a 3 quilômetros de distância para se esconder atrás deste, ora reaparecendo em cima da casa da fazenda. E assim seguiu, fazendo um verdadeiro show de idas e voltas. Quando era aproximadamente às 22 horas, a luz escondeu-se de vez atrás dos morros e todos na fazenda foram dormir. Ainda hoje, passados muitos anos, a madrasta de Arlindo se recorda do excepcional fato que todos presenciaram. Avistamento de discos voadores e de ufomautas por outros membros da família de Arlindo. Américo Exaldo dos Santos, 55 anos, primo de segundo grau de Arlindo, tratorista na cidade vizinha de Baependi, Cajambu, no dia 8 de novembro de 1978, por volta às 16 horas, quando estava trabalhando com o seu trator 3 toneladas e, portanto, ainda uma trava de quase 1 tonelada. O pequeno alagatiço em que trabalhava fez com que o trator atolasse. Américo voltou várias vezes com a força do próprio motor tirar o trator do atoleiro. Américo tentou várias vezes com a força do próprio motor tirar o trator do atoleiro, mas tudo em vão. De repente, o trator avançou uns 5 metros, saiu do atoleiro e, deste modo, do próprio terreno pantanoso. Em seguida, a testemunha avançou com o trator em terreno seco, mais uns 30 metros normalmente. Espantado com o avanço dos primeiros 5 metros em terreno pantanoso, Américo apeou ao trator, observando, pôde ver que as lagartas da máquina não haviam deixado nos 5 metros do chão nenhum traço. Na saída do atoleiro, nada compreendido o que se passava, até que descobriu em cima de si, a uns 50 metros de altura, um disco voador. Esse disco era formado por 2 cúpulas, como 2 pratos fundos justapostas. Na linha da justa posição, isto é, na equatorial, apresentava uma borda circular que excedia em quase 1 metro o bojo do disco. O diâmetro desse disco era de uns 5 metros, a altura tinha quase 3 metros e tinha um brilho ao sol. Parecia uma cor de aço. Repentinamente foi baixando em direção ao chão e ficou suspenso no ar a uma distância de 0,6 metros do chão e uns 5 metros da distância da testemunha. Nessa ocasião, Américo sentiu-se imobilizado, não pôde mais dar um passo sequer. Mesmo assim, um homem robusto
mesmo sendo um homem robusto, 1,75 m de altura, 72 kg, destemido. Por deslizamento lateral de duas partes, abriu-se no disco voador uma porta de uns 80 cm de largura. Uma pessoa de aproximadamente 1,70 m apareceu no vão dessa porta. Usava um uniforme marrom escuro que lhe cobria a todo o corpo, inclusive as mãos, como luvas, deixando aparecer apenas o rosto. Segundo a América, essa pessoa, num tom de voz baixo e entrecortado, como se fosse fala de índio, disse-lhe: "Nós estamos aqui em missão de paz." Observou então a testemunha que não havia uma sincronização entre os movimentos labiais do ufonauta e as palavras que ouvia. Pôde observar ainda que essas palavras pareciam originar-se mais ao lado do tripulante, não diretamente dele. "Vocês são de onde?" indagou o Américo. "Não faça pergunta", respondeu o tripulante. "Qual é o material e combustível que vocês usam?" "São de outro planeta?" insistiu o Américo, desinibido. "Não faça pergunta", respondeu mais uma vez o tripulante. Em seguida, o tripulante descreveu para Américo um material ou objeto e perguntou se ele era capaz de providenciar. O tripulante pediu ao Américo que usasse de descrição como referência ao pedido e disse-lhe que posteriormente viria a apanhar um tal objeto. Américo concordou e também obedeceu até hoje às recomendações do tripulante. Entretanto, a data de nossa pesquisa, o tripulante ainda não havia voltado para apanhar o dito objeto. Américo viu ainda atrás da porta, nos fundos do interior do disco voador, mais tripulantes com vestimentas idênticas daquele primeiro. Entretanto, devido ao brilho dos reflexos de luz que vinham da porta do disco, Américo não pôde observar outros detalhes. O episódio todo havia levado uns 3 minutos. De repente, Américo recuperou seus movimentos. A seguir, viu-se forçado a fechar os olhos por uns 5 segundos, pois ficou como cego devido ao intenso fulgor da luz que subitamente surgiu à sua frente. Quando a testemunha abriu os olhos, nada mais havia à sua frente. Disse somente que sentiu ainda no ar um cheirinho parecido com álcool. A testemunha chegou a casa e contou à esposa Estela: "Você sabe o que aconteceu hoje? Vi um disco voador, o aparelho." A senhora Estela presente. A pesquisa fez a sua confirmação de tudo. Diversas pessoas em Caxambu, à época do mês de novembro, e 2 dias que aconteceram esse episódio, haviam visto, por volta das 21 horas, luz sobrevoando a cidade, às vezes a altura baixa, outras vezes parado instantaneamente no ar. Algumas hipóteses sobre os extraterrestres vistos por Arlindo. Arlindo viveu 2 experiências ufológicas, uma em 1979 e a outra apenas 4 anos antes. Os seus familiares confirmaram tudo. Um parente seu consanguíneo, Américo, também testemunhou um caso ufológico em contato com o ufonauta. Esse quadro de acontecimentos reforça a hipótese de que haveria uma seleção prévia por parte dos extraterrestres para o contato. Sabemos que nós, humanos, dentro dos nossos valores, possuímos qualidades e defeitos, e que em alguns de nós essas qualidades são mais acentuadas. Aí talvez estaria o ponto de partida para a escolha dos extraterrestres. Pergunta: estaria essas qualidades ligadas àquilo que muitos denominam de áurea e de karma, ou a nossa descendência e ascendência extraterrestre? Pergunta: podemos ou não perceber isso? Pergunta: os extraterrestres podem, ainda que teoricamente uma terceira modalidade de percepção extraterrestre se ofereça, considere-se a frequência com que se processam os seus contatos em alguns países de nossa Terra. Referimos-nos especialmente ao Brasil, por exemplo. Podemos ver Arlindo com familiares uma demonstração de facilidade de convívio interracial no Brasil. Assim deixamos ao leitor a indagação: não seria essa facilidade a causa da preferência dos extraterrestres nas suas aterrissagens, nos seus contatos aqui no Brasil? Pergunta. A monitoração por meio de aparelho. A decisão em sequência de 3 sondas nas proximidades pode indicar que cada uma delas tivesse chegada dirigida até ali. Talvez até mesmo a missão de cada sonda também se estivesse definida através de uma monitoração, e quem sabe até mesmo a própria testemunha Arlindo estivesse sendo testada por essa monitorização. Em capítulo anterior já citamos casos de monitorizações extraterrestres publicados em nossos boletins. Uma na cidade
Caconde, São Paulo, outra em Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul e 2 no Rio de Janeiro. Além, declarou que os ufonautas, quando se comunicavam entre si, emitiam um som chiado que não era propriamente uma língua falada, como aqui conhecemos. Chamamos a atenção do leitor para o fato de que a testemunha Tony Vilas Boas, no outro caso, observou que os ufonautas se comunicavam através de uma espécie de uivos. Entretanto, a perfeita comunicação em língua portuguesa entre os ufonautas e Arlindo, que sofre de surdez aguda, deixa muitas indagações. Segundo Arlindo, a voz dos ufonautas não vinha diretamente deles, mas de alhures de sala, como se fosse de um rádio. Em outro local, já falamos sobre as hipóteses de como se teria realizado esta comunicação, telepatia ou impregnação direta das células nervosas ao nível do cérebro por feixe monitorizado, ou ainda fosse o português falado por meio de alto-falante, de tradutor computadorizado, em semelhança ao primeiro contato do casal Hermínio e Bianca. Tudo fala em favor de Arlindo não ter ouvido a conversa dos ufonautas pelo seu próprio ouvido. Este lhe teria dado condições estereofônicas, permitindo-lhe focalizar a direção de onde vinha o som. Crítico ao comportamento extraterrestre. Não cabe a uma civilização menos evoluída, intelectual e materialmente, a terrestre, criticar uma outra mais favorecida, no caso, a extraterrestre. Isso, entre nós, é privilégio dos expert políticos. Ufologistas inteligentes como R. Leo Sprinkling, PhD da Universidade de Wyoming, cautelosamente expõe suas teorias com relação à pretensão dos extraterrestres e seus intermediários aqui na Terra. As testemunhas de contatos assinam a pro Bulletin, maio de 1979, quando analisa o contato entre ufonautas e testemunho terrestre. Sprinkling diz que serviriam como pontos de intercâmbio para a compreensão de perspectivas extraterrestres em relação à nossa Terra. Os contatos seriam mantidos a longo prazo através da comunicação por feixe de monitoração à distância, telepatia, transe, sequestros repetidos, ou por encontros face a face, testemunhos com os extraterrestres, eventualmente vivendo aqui entre nós na Terra. Observação: ocorre-nos ainda as palavras do professor de arqueologia, o americano George Williamson, por ocasião de uma palestra proferida em 1958, quando procurou demonstrar que os homens dos espaços dispunham de aparelhos eletrônicos muito superiores aos nossos e lhe permitiam captar os nossos pensamentos e palavras. Williamson finalizou afirmando: mesmo que algum relato referente ao disco voador não corresponda exatamente à verdade, ela surgirá mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira. Crítica: se admitirmos que os ufonautas de Arlindo dentro da nave se comunicaram conosco na base mais larga, conforme se deduz do seu relato, lembremos que a expressão dentro da nave reflete uma terminologia terrestre ligada à nossa medida de tempo, daí da nossa vida, medida da nossa vida. A vida extraterrestre pode ter duração maior que a terrestre, termo este que talvez tenha outro significado entre os extraterrestres que jogam com um espaço de tempo de várias gerações, em vez de intervalos muito curtos de uma só geração, como é o caso terrestre. Com relação à expressão dentro, em breve, usada por ufonautas e a testemunha Wilson Guzmão, caso de Alexânia, que se despontou com a interpretação, que se desapontou com a interpretação por ele mesmo da expressão dentro de conceito terrestre. Observação: cita o UFO Journal, setembro de 1979, o caso de Rony Patrick ouvindo do UFO uma voz feita máquina tradutora, dizendo em inglês: vamos voltar, estamos aqui para ajudar, não queremos fazer mal. Observação: o senhor Adilson Barbosa não atentou para o fato de que os encontros com os extraterrestres não deveriam no momento acontecer de maneira sensacionalista, nem através de veículos de comunicação das massas, e nem com propaganda, e nem com programada antecedência.
Os encontros com os extraterrestres, pelo menos até então, têm sido organizados por eles de maneira discreta e não vemos razão para que se processe de forma diferente. Pelo menos enquanto nossos governos terrestres continuam hostis aos extraterrestres. Dois sequestros por ufonautas em Pelotas, Rio Grande do Sul. Resumo: jovem simplório, operário, se diz sequestrado por ufonautas. O relato da testemunha em estado consciente parece confirmar pela evidência de marcas no chão deixadas pelo veículo e também pela regressão ao episódio ufológico feita em sono hipnótico. A testemunha, pela falta de instruções de imaginação, seria extremamente improvável inventar a história. Disse que foi levado ao interior do disco, recusou viajar e a convite dos ufonautas e foi por estes liberado em seguida, tendo sido deixado no mesmo local do sequestro. A testemunha, Assis Antônio de Ávila, brasileiro, solteiro, operário de 28 anos de idade, filho de Santa Justa Caetano e Ávila de Assis de Ávila. Local do sequestro: um campo situado de frente à Avenida Cristóvão José dos Santos, bairro Coab, Pelotas, Rio Grande do Sul, distante aproximadamente 4 km do centro da cidade. Residência da testemunha, Rua Leopoldo Miguel, 632, Vila Santos Dumont, ao lado do bairro Coab, Pelotas. Data do sequestro: 10/7/78, quarta-feira, aproximadamente às 22h50 até às 0h15, no intervalo, portanto, de 1h25. Do depoimento da testemunha, 12/5/78, sexta-feira, às 16 horas, 2 dias, portanto, após o episódio. A Sociedade Brasileira de Disco, no Rio de Janeiro, dia 20 e 21 de setembro de 1979. Antecedentes: na noite de 10/5/78, Assis Antônio Caetano de Ávila retornava para sua casa na caminhonete uns amigos que lhe haviam dado carona. Pouco antes de descer na esquina da Avenida Cristóvão José dos Santos com a Avenida Salgado Filho, Assis teve a atenção despertada para uma estranha luz aérea semelhante a um farol. Falou a seus companheiros que olhassem naquela direção, mas eles nada observaram de anormal. O ufólogo Luiz do Rosário acha que somente Assis enxergou tal luz porque poderia já estar sob controle mental dos ufonautas. Por volta das 22h50, Assis desceu da caminhonete, dirigiu-se de pé para casa, seguindo tranquilamente pela Avenida São Cristóvão, pela Avenida Cristóvão José dos Santos, ao passar de frente ao campo existente antes do presídio municipal, a uns 150 metros da esquina, ele observou no céu a mais ou menos 30 graus de altitude na direção nordeste algo semelhante a uma estrela muito brilhante. Essa estrela começou a aumentar de tamanho, rapidamente descendo em direção ao campo. Quando a estrela aproximou-se mais do campo, a poucos metros da cerca de arame pelo lado de dentro, Assis percebeu que se tratava de uma estranha nave luminosa, arredondada, com aspecto metálico e com forma aparentemente de um chapéu de explorador. Ao descer, o objeto projetou sobre o solo 2 faróis de luz branca muito intensa, se apoiou sobre 4 patas ou hastes de metal. No momento exato da descida do aparelho, Assis teve a impressão de que as luzes dos bairros se apagaram, pois escureceu tudo à sua volta. Geralmente, o apagar das luzes de uma cidade ou de um bairro com a aproximação de um disco voador é aplicada pela influência do campo eletromagnético deste, provocando talvez uma ionização condutora do ar e assim fuga de energia elétrica dos fios da rede e suas chaves. Também se poderá admitir a ação inibidora desse campo diretamente sobre os dispositivos gerados de energia elétrica. Mas isso somente no caso de a cidade possuir os seus geradores próprios exclusivos, já que os habitantes do bairro não perceberam falta de energia elétrica no horário do sequestro de Assis. Outra explicação para o fenômeno seria a manipulação seletiva dos sentidos e nervos da testemunha. Assim, os sentidos e os nervos da testemunha de determinada pessoa poderiam supostamente estar sendo influenciados pelos campos energéticos dos discos voadores, e estes eliminariam à sua volta seletivamente os sons O céu estava estrelado, sem luz e sem nuvens, na noite límpida, mas um nevoeiro denso formou-se rapidamente, logo após a descida do objeto no local. Uma camuflagem da área, realizada por eles, pergunta, sequestrado por 2 homenzinhos.
Logo após o escurecimento do local, Assis sentiu-se tonto e ao mesmo tempo induzido a caminhar em direção à cerca de arame. Em seguida virou-se agarrado pelos braços de dois estranhos homenzinhos de aproximadamente 1,10 m de altura. Estes encontravam-se vestidos de uma roupa justa no corpo, de cor branco prateado, e tinham capacetes com viseiras semelhantes às dos motoqueiros, mas com suas pequenas antenas ou hastes voltadas para cima, tendo nas pontas esferas ou bolotas. Os estranhos seres falaram com Assis em nossa língua, convidando-o para acompanhá-lo até o aparelho, pois queriam dar volta com ele no espaço e mostrar-lhe o planeta de onde vieram. A assustada Assis tentou em vão desvencilhar-se deles à força, pediu-lhes que o deixassem ir para casa. Apesar da resistência, os orfanatos seguraram o rapaz com firmeza, levando-o para um aparelho pousado logo adiante. Diz a testemunha: eu não sei como foi, se passamos pelo meio do arame, se passamos pelo meio do aramado, por baixo ou por cima do mesmo. A verdade é que, quando me dei conta, já não estávamos de frente. Quando me dei conta, nós já estávamos de frente do aparelho. No aparelho, uma porta larga abriu-se de dentro para fora, como nos grandes aviões comerciais. Em sua extremidade interior havia uma escada por onde os três subiram para a bordo da nave, um de cada lado de Assis. Ao entrar, Assis viu-se solto e lembrou-se de haver dado 2 passos para a direita, parando aí, dentro do objeto. Ele sentia grande dificuldade para respirar. Parecia que algo apertava minha garganta. O ar era diferente, mais morno que o nosso. A peça onde se achava era toda iluminada, com uma luz que não prejudicava a visão, semelhante à luz do dia. Ele notou então a presença de mais 2 tripulantes, sentados diante do aparelho como os de televisão. Nas telas via-se imagem como quando a transmissão está fora do ar. Ao enxergar Assis, esses 2 tripulantes levantaram-se e vieram para perto dele. A testemunha teve então uma grande surpresa. Tratava-se de 2 mulheres vestidas com uma roupa branca prateada. Por cima dessa roupa trazia uma bonita capa do mesmo tecido, da mesma cor, exemplo dos homenzinhos. Elas possuíam também capacete com pequenas antenas, mas sem esferas ou bolotas nas pontas. O cabelo comprido a sobressair sobre os capacetes e caindo sobre os ombros, aliado ao aspecto físico, deixava transparecer claramente que eram mulheres. Eram um pouco mais altos que os homenzinhos, com cerca de 1,30 m e um pouco mais cheias de corpo. Uma dessas tripulantes, morena de cabelos escuros, acercou-se de Assis com atitude amistosa, falando-lhe em nossa língua. Disse-lhe que não tivesse medo, pois queriam levá-lo para conhecer um outro mundo, o planeta deles. Assis não concordou com o convite, respondeu que sua mãe encontrava-se doente e sozinha, esperando em casa. Pediu mais uma vez que o soltasse, implorando pelo amor de Deus que o deixasse embora. Nesse meio tempo, a outra tripulante loura, que se levantara por último, falou: deixem um rapaz ir embora, noutra vez nós viremos para levá-lo. Esta parecia ser a chefe, pois foi logo obedecida pelos demais tripulantes. A partir daí não mais molestaram Assis com a insistência em querer levá-lo para tal viagem. A porta da nave se abriu e o rapaz caminhou em direção a ela. Desceu a escada até o chão, já em terra firme. Ele olhou para trás e viu a porta fechar-se. Logo após, o disco subiu e partiu subindo de vista. Assis permaneceu algum tempo sentado no chão, cerca de 10 minutos, para refazer as forças. Depois aproveitou a claridade proveniente de luzes próximas para olhar as horas do relógio de pulso. Verificou então que o relógio marcava 0h15. Diante disso, o rapaz ficou bastante intrigado. Pela sua estimativa, desde o seu sequestro até o final do diálogo com os tripulantes da nave, deveriam ter passado no máximo 10 minutos. No entanto, pelo seu relógio, o tempo totalizou 1h15 até ver-se fora da nave, que teria havido após o diálogo, ou seja, no intervalo de 1h15. Observação: a discordância entre o tempo medido, 1h25, e o diálogo curto, aproximado de 10 minutos, com os tripulantes, fez o ufólogo gaúcho Luiz do Rosário Real providenciar uma regressão ao episódio com o paciente em estado hipnótico. Essa regressão hipnótica foi feita em 20 de 9 de 79, no Rio de Janeiro.
pelo hipnólogo Dr. Cid Filgueiras, Rua Conde do Bonfim 214, e vai transcrito logo adiante. Uma possível explicação para essa diferença de tempo, dos tempos medido e vivido seria a contração do tempo causado pela grande velocidade a que teria viajado o disco voador. E de acordo com o que postula a teoria da relatividade de Einstein, isso pode também ter acontecido nos casos nos casos do soldado de bebedouro. Características do aparelho. O aparelho tinha um aspecto metálico arredondado com a forma aparente de um chapéu de explorador. Na parte central da cúpula possuía várias janelas ou vigias de formato quadrangular. Apresentava uma porta larga que se abria para fora com uma escada na extremidade dessa porta. O aparelho se apoiou sobre 4 patas ou suportes metálicos. Observação: recebemos ainda carta do senhor Luís do Rosário Real e de Assis em 11/10/79, explicando mais detalhes de Assis a respeito dessa escada. Ela possuía 10 degraus finos e bem lisos, cor de alumínio, do mesmo material das paredes internas do disco voador. A profundidade dos 4 degraus era de cerca de 30 centímetros, distantes uns dos outros, aproximadamente 15 centímetros. A inclinação da escada era mais ou menos 20 graus. As paredes internas da nave pareciam feitas de um tipo compensado, bem liso e cor de alumínio. O piso do aparelho parecia constituir-se de uma espécie de tapete muito macio, marrom. Assim lembra-se de que, ao pisar, sentia-o bem fofo. Era como se caminhasse sobre uma esponja. Havia uma espécie de mesa circular no interior do aparelho. O painel de controle pergunta: acima dessa mesa, na parede, via-se 2 aparelhos como de televisão, diante dos quais as moças estavam sentadas. A tela desses aparelhos assemelhava-se a dos televisores terrestres, quando a imagem estava fora do ar. Sob o teto via-se 4 focos de luz branca, conforme a de vapor de mercúrio, de forma quadrangular, que iluminava todo o interior da nave. Era como a luz do dia, não ofuscava a vista. No lado esquerdo havia uma porta e uma janela. No lado direito existia outra janela, e no fundo de um corredor via-se uma porta. Observação: no Rio de Janeiro, Dona Vilma Romito esteve com Assis, ocupada em fazer o retrato falado da sala do disco voador, onde ele estivera. Seguindo as indicações das dimensões dadas pela testemunha, ela concluiu que lá não havia lugar para outra sala e nem para um corredor. O que ficou claro pela planta baixa e pela perspectiva feitas pela Dona Vilma é que, em razão da largura da mesa, naquela sala restou espaço estreito de apenas 5 pessoas, 4 ufonautas em Assis, se locomoverem naquele ambiente. Quer nos parecer que esse espaço estreito foi chamado de corredor pelo Assis. A respeito das 2 portas na sala, uma era aquela pela qual a testemunha havia entrado, ao nosso ver. A segunda porta devia também conduzir para fora da nave. Conforme podemos observar, às vezes os gaúchos usam expressões próprias, mas no caso de Assis, parece tratar-se da dificuldade de uma pessoa de origem humilde usar expressões de pouco uso seu no lugar e no sentido correto. Os únicos movimentos existentes nessa peça central seriam a mesa circular e os 2 bancos com recosto, semelhante às que se vendem nos bares ou lanchonetes. O ar respirável no interior da nave era diferente do nosso. Haja vista que Assis logo de início sentiu muita dificuldade para respirar, ficando com um aperto na garganta e sufocação. As dimensões do aparelho são aproximadamente as seguintes: por fora, incluindo a aba horizontal, cerca de 8 metros de diâmetro; na parte interna, 4 metros de diâmetro por 2,5 de altura; a altura mais ou menos 3 metros. Comentários.
Tanto os homenzinhos quanto as moças, ao falarem, mexiam com a boca e com os olhos, e sua voz era audível. Segundo Assis, as tripulantes tinham voz fina, feminina, os tripulantes masculinos tinham voz de homem, em tom meio grave. No Rio de Janeiro estivemos conversando com Assis antes de ser submetido à hipnose, para esmiuçar alguns dos aspectos do episódio da própria personalidade da testemunha. Tivemos especial cuidado em investigar o meio de comunicação utilizado entre Assis e os extraterrestres. Segundo Assis, os ufonautas falavam português com sotaque espanhol e movimentavam os lábios. Imaginamos que a testemunha tenha percebido perfeita sincronia entre as palavras pronunciadas e os movimentos labiais. Ao ser levado para dentro do disco voador, Assis foi solto e, readquirindo os movimentos próprios, andou 2 passos da porta para dentro do salão circular, de mais ou menos 4 metros de diâmetro. Sentiu o ar frio como um ar-condicionado e teve gás escapando pela boca, em forma de arroto. No diálogo, o extraterrestre à esquerda perguntou-lhe se poderia levar Assis. Este respondeu que não, pois tinha mãe. Assis arriscou a pergunta: qual é o lugar que vocês são? O tripulante à esquerda, aparentemente porta-voz do grupo, respondeu: não posso dizer, nem vamos dizer. Não posso dizer, nem vamos dizer, porque você poderia falar para os seus companheiros. Nesse instante, o extraterrestre da direita repetiu a pergunta: por que motivo não pode ir? Assis respondeu que tinha 2 irmãos também. A tripulante loura, sentada à mesa direita do ecrã da direita, a tripulante loura sentada à mesa diante do ecrã da direita, levantou-se e, adiantando-se para Assis, perguntou-lhe de onde ele havia vindo aquela hora. Ele respondeu que havia estado no centro da cidade e viera até por perto de carro de alguns colegas. A outra extraterrestre morena perguntou-lhe então por que motivo ele não queria ir. Assim, se respondeu que não podia. Nesse instante, o tripulante da direita, que estava encostado na porta, dirigiu-se ao outro extraterrestre, perguntando ou falando alguma coisa em língua que Assis não entendeu. Em seguida, indagou mais uma vez a Assis por que ele não queria ir. Assis respondeu que não ia, embora eles continuassem a insistir nisso. A mesma personagem voltou à carga, querendo saber o porquê eles não deveriam continuar assistindo aquilo. Observação: Assis estava completamente à mercê dos ufonautas. Mesmo assim, admirando-nos de terem ficado nesse chove não molha, pedindo a aquiescência da testemunha para levá-los com eles, concluiu então que esses ufonautas não são de índole beligerante. Então Assis calou-se, estava sentindo acentuar-se forte ânsia que antes começava a sentir no estômago desde que entrou no disco voador. A extraterrestre loura virou-se nesse momento para Assis, dizendo-lhe que ele podia ir embora. Nesse instante, a porta abriu-se. Assis ignora se isso tinha algo a ver com o tripulante da direita encostado na porta, que ficara com a mão nas costas e assim, perto da porta. Assis andou em direção à passagem. Com a mão segurou o portal da direita e deu 2 passos sobre a porta, que estava agora deitada, arriada no piso horizontal da nave. A testemunha desceu os 4 degraus da escada. Nessa hora sentia perfeitamente que pisava nos degraus. Na subida, agarrado pelos 2 homenzinhos de cada lado, sentia o pisar de seus pés, só muito de leve, como se caminhasse sobre espuma. No chão, Assis deu 4 passos para frente e olhou para trás. Nesse momento, viu a porta fechar-se. E, incontente, o disco subiu para perder-se de vista em aproximadamente 5 segundos. O rapaz ficou sentado no chão cerca de 10 minutos para recuperar as forças. Depois foi para casa, num trajeto que levou aproximadamente outros 10 minutos. Até a cidade do disco voador tinha se dado no campo de Mário Bonito, em frente ao supermercado Bonou, no bairro Coab, a cerca de 20 minutos do centro de Pelotas. Nesse bairro existem aproximadamente 680 casas, entre as quais há muitos gramados onde cavalos costumam pastar. Com relação à personalidade de Assis, Luiz do Rosário Real diz: através de informação que nos foi prestada por um seu amigo, ficamos sabendo que Assis não costuma ler nem mesmo jornais. A sua instrução primária é bastante
a sua instrução primária bastante deficiente, além do mais, trata-se de um cidadão de origem humilde, um tanto simplório, pessoa de índole pacífica e que não é dada à prática de vício algum, possui mente sã e também ótima saúde física. Ainda em relação à personalidade de Assis, ele não possui o treinamento intelectual de um Paulo Coutinho. Testemunha com larga vivência na vida escolar e agora acadêmica. Assis é tímido, pelo menos o era aqui na sua estada no Rio de Janeiro. Não domina o seu ambiente, onde tem dificuldade de arranjar trabalho como operário não especializado e na luta diária sente-se inferiorizado na estratificação da atual sociedade humana. Assim, talvez se possa explicar certas declarações suas um tanto vacilantes, por exemplo, em relação à conversa dos tripulantes entre si. Assis, ora dizia entendê-la, ora dizia não entendê-la, conforme o posicionamento mais ou menos enérgico da pergunta posta pelo ufólogo. Também em relação à pessoa encarregada do comando da nave, Assis não soube dizer com clareza se o chefe da tripulação era o extraterrestre que abriu a porta ou se era uma das mulheres. Felizmente, a sessão de hipnose regressiva feita pelo Dr. Cid Figueiras, transcrita adiante, compensou, pelo menos em boa parte da testemunha, em algum dos pontos com a regressão, algum desses aspectos receberam então singela e satisfatória explicação. Além disso, o namoro de Assis com a tripulante que só veio à tona durante a regressão em hipnose aqui no Rio de Janeiro poderia explicar satisfatoriamente o tempo cronometricamente longo de 1h25, conforme já havia sido focalizado pelo perspicaz ufologista gaúcho Luiz do Rosário Real. O desaparecimento da nave. Quando se deu conta de sua situação conscientemente, Assis viu-se no campo sozinho, no mesmo lugar de antes, porém bastante tonto. Observou então um estranho aparelho elevar-se no ar em direção vertical, sem ruído algum. Ao atingir uns 10 metros de altura, a nave recolheu as 4 hastes de metal em que se apoiaram em velocidade impressionante, desapareceu no céu, na mesma direção de onde viera. Logo após o desaparecimento do objeto, Assis, ainda meio estonteado, percebeu novamente as luzes do bar e consultou o seu relógio, constatando que decorreram um intervalo de 1h25 minutos, desde o seu sequestro até aquele instante. Ao chegar a casa, já fora do horário habitual, Assis deitou-se, mas não conseguiu dormir normalmente. Sentia muita sede, um ardência na garganta. Passou quase todo o tempo a se revirar na cama, tendo bebido mais de 1 litro de água durante aquela noite. Entrevistado pelo pesquisador Luiz do Rosário Real, em 13 de 5/78, a mãe de Assis, dona Santa Justa Caetano de Ávila, informou que realmente seu filho chegara fora do horário habitual naquela noite, ainda acordada quando Assis chegou. Ela notou que, por várias vezes, ele fora à cozinha beber água, além de mostrar-se bastante agitado e com a respiração muito forte. Pela manhã, dona Santa procurou saber o que havia acontecido com seu filho, sendo então informado de tudo. Preocupada, aconselhou Assis a não passar mais pelo local do sequestro e não voltar para sua casa tarde. Após ter ouvido o relato de Assis acerca do episódio, Luiz do Rosário Real dirigiu-se ao local do sequestro no dia 12 de 5/78. Lá chegando, o pesquisador e a testemunha puderam verificar a existência de 4 marcas sobre o chão duro, 4 furos circulares de uns 10 centímetros de diâmetro e uns 2 centímetros de profundidade. Esses furos estavam dispostos nos vértices de um retângulo aproximadamente de 1,5 m, 1,5 m de largura e 3 metros de comprimento. Na oportunidade, os buracos foram assinalados por estacas para serem posteriormente fotografados. Decorridos uns 15 dias após esse fato, Luiz do Rosário Real e Assis retornaram ao local, depois de se tentar em vão achar um hipnólogo para fazer uma regressão mental da testemunha ao episódio. Em transe hipnótica, a intenção era fotografar as marcas deixadas no solo pela nave e verificar se havia alguma simetria nelas, porém tiveram uma grande surpresa ao chegarem ao local. O campo, até então virgem, fora todo lavrado. O pesquisador Luiz do Rosário, que teria sido obra de algum interessado em apagar os vestígios nítidos que o descovador deixara. Curiosamente, a terra lavrada não foi cultivada posteriormente. O capim voltou a crescer, ficando o campo como o mesmo aspecto de sempre. Apesar de não procurar saber os motivos desse fato, o pesquisador não tem dúvida de que se trata de estranha coincidência. Em seu depoimento,
A luz do Rosário Real, Assis afirmou que ouviu dos tripulantes do disco a dar a declaração de que voltariam na quarta-feira próxima, 17/5/78. Assim, 4 pessoas, inclusive Assis e o pesquisador, esteve no local nessa noite, na expectativa de um possível retorno dos extraterrestres. Coincidência ou não, por volta da meia-noite, o grupo avistou exatamente sobre o local do sequestro, no céu, uma estranha luz deslocando-se muito rapidamente, em linha horizontal, sumindo logo. Essa luz surgiu na mesma direção de onde aparecera a nave que sequestrou Assis, conforme disse o ufologista gaúcho. O disco voador não desceu porque Assis estava acompanhado de outras pessoas. Observação. Sobre esse fato interessante, pedimos que seja lido a atenção o triste referido à regressão sob hipnose. Vou ler a hipnose dele em outro vídeo, porque é grande. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.